Sheila, seja bem-vinda. Obrigado pela gentileza e pela cordialidade de estar aqui conosco hoje. Léo, eu que agradeço, prazer estar aqui. E é Sheila Simonovic, é difícil mesmo, é uma sopa de letrinhas, mas é um sobrenome de origem polonesa, então é bem difícil. Não, eu tentei aqui, você viu, né? Fiquei testando. Na hora eu falei, eu não vou errar. Mas, de fato, as palavras de origem polonesa são mais difíceis de serem pronunciadas, né? Mas é um bonito sobrenome. Obrigada. Ele quando você aprende a escrever, ele é bonito, né? Mas até começar a escrever, eu falava, pra quê? Pra que esse sobrenome? Eu tenho um sobrinho que dizia assim, não podia ser Silva, é tão mais fácil. Mas a gente não escolhe, né? Não escolhe, tá tudo certo. E pegando essa origem, né, de quando a gente aprende as coisas, eu queria, antes de a gente destacar um pouco do mundo atual que você vive, que você conduz, que você lidera, que você é uma super relevância para o ambiente financeiro e para as mulheres, eu queria ouvir um pouquinho do seu início, um pouquinho da sua trajetória inicial. Que te inspirou a ir para o mercado financeiro, ir para a área financeira? Você pode compartilhar um pouquinho desse começo? Com prazer. Bom, eu estudei a vida inteira num único colégio, fui fazer faculdade na PUC, eu estudava no colégio judaico, eu sou de origem judaica, sou judia, e aí eu entro numa faculdade católica e fui fazer pedagogia e me especializei em surdos. E achei que eu ia mudar o mundo com isso, que era uma coisa muito diferente. Entrei na GV também, mas naquele momento era aquilo que eu queria fazer. Trabalhei com surdo por 4, 5 anos, até que eu falei, não dá, isso não me faz feliz, não é o que eu posso fazer de melhor. Eu ficava muito mal de ver as mães que levavam as crianças para a escola e elas tinham que escolher entre comprar passagem de ônibus ou comida. Então eu acabava dando salário para elas terem comida. Então não fazia bem para ninguém. E aí eu saí de lá, eu tinha um amigo que trabalhava no Banco Sudameris na época, isso nos anos 90, e ele falou, olha, tem um programa de trainee aqui, você não quer vir fazer, tá? Eu tinha uma boa formação, eu falava inglês, italiano, e aí eu entrei no programa de trainee, imediatamente eu entrei na GV também para fazer uma pós-graduação, para entender um pouco melhor de mercado financeiro. Legal. Naquela época você imagina, se hoje tem poucas mulheres no mercado financeiro, lá naquela época tinha muito menos, né? Era um mercado predominantemente masculino e eu fui estudar, né? Então eu fiz mestrado na GV, fiz especialização no IBMEC, vários outros cursos. Eu fui fazer meu MBA em Toronto, né, na Universidade de Toronto, e reconhecido também pelo MEC dos Estados Unidos, né, e pelo MEC brasileiro. Então para mim foi uma grande consolidação naquele momento da minha carreira mesmo, didaticamente falando, né, de formação mesmo. E nesse tempo, eu fiquei 10 anos no banco, galguei várias posições e tal, e quando eu acabei o mestrado, fiquei mais 1 ano, e aí eu fui trabalhar numa empresa suíça. Ele era o que a gente fala hoje de agente autônomo. Mas isso ainda em 99, 2000, isso era muito... embrionário ainda, né? Super embrionário. O mercado brasileiro não estava pronto para isso. Acho que nem o mercado europeu. Era o começo do euro também naquela época. Fiquei quase 1 ano, morei um tempo em Lugano, depois voltei para o Brasil. E achei que aquilo não ia para frente. E aí um headhunter me achou e me contratou para ir trabalhar na American Express Bank em Nova York como diretora da América Latina, e assim eu fui nos anos 2000 e cheguei lá. Em seguida teve o atentado das Torres Gêmeas. Logo, né? que você chegou, logo que eu aconteceu cheguei. Isso. E aí o coração, como que fica num momento desse? E assim, comoveu o mundo inteiro, né? Uma coisa super triste, mas você estando lá, qual foi seu sentimento? Então, Léo, eu tinha chegado no Brasil um dia antes.
Pra alegria da minha mãe, porque Olha ela disse só. pra mim assim, se você estivesse lá, eu ia a pé te buscar. Eu né? imagino, eu imagino. Eu tinha chegado um dia antes e eu tinha uma agenda extensa aqui com o presidente do banco e, bom, acabou a agenda, acabou tudo, todo mundo voltou e eu tive que ficar aqui por 3 semanas até poder voltar. E assim, graças a Deus você estava aqui porque você conseguiu estar junto com a família, né? Porque eu acho que para qualquer um a chance de ter um piripaque é grande, né? Numa situação dessa. As pessoas, meu trabalho era longe de downtown, onde foi, né? Nas Torres Gêmeas. Eu trabalhava mais em Midtown, na 52 Collection, então. Mas todo mundo ficou muito traumatizado, era uma coisa bem difícil, espaço aéreo fechava, teve a maratona, fechou tudo. E aí todo mundo tinha medo de entrar, então qualquer pacote que chegava, imagina, American Express, né, uma empresa grande dessa, e uma vez chegou um pacote, aí a minha secretária falou assim, vamos chamar os bombeiros. Mas pra quê? Porque é um pacote, veio do Oriente Médio daí, não é nada. Porque brasileiro tem essa coisa de ser resiliente, de achar que nunca nada é alguma coisa muito grave, né? Especialmente naquela época. Hoje em dia até a gente é mais ligado, né? Até porque, historicamente, o Brasil não vive situações semelhantes a essa, né? Temos outros problemas, sem dúvida, mas esse tipo de problema a gente não se preocupa porque a gente não tem historicamente, né? Isso. Ataques e tudo mais. Isso, uma vida mais tranquila, Exato. né? Teoricamente. Então foi uma experiência interessante. Estava lá também quando foi o fim do governo FHC, que foi o começo do Lula, então foi um momento de turbulência no mercado financeiro, especialmente para quem fazia negócio com a dívida no Brasil, tinha um certo medo. Foi um momento de sucesso, que eu acreditei que o negócio ia dar certo e foi muito bom. E aí eu fui fazendo outros cursos também para agregar na minha parte acadêmica mesmo, né? Saí de lá, fui para Merrill Lynch, onde eu trabalhei quase 9 anos. Era Senior Vice President lá, responsável também para trabalhar áreas como Brasil, Suíça e Panamá, então viajava bastante entre esses países. Entendi. E normalmente é reunido em regiões, né? América Latina, América do Norte. Você pegou 3 países geograficamente longes, né? Embora Panamá está aqui mais perto do Brasil, obviamente, também dos Estados Unidos, mas tinha um motivo específico desses 3 países geograficamente distantes? Brasil, porque eu sou brasileira e tinha trabalhado no mercado, então meu conhecimento financeiro daqui era muito bom. Na Suíça, em Genebra, acabou porque eu tinha um cliente grande que sentava lá e o family office, o family office dele era lá. Brasileiro, e aí no final eu acabei abrindo conta de todas as pessoas do family office e a gente fazia os trades via Londres. Perfeito. Pela Merrill Lynch. Então eu ia para lá para ajustar essas coisas. E o Panamá também, porque eu conheci 2 pessoas que acabaram investindo comigo e aí abriram também para outras pessoas virem. Então acabava perto de Nova York, né? Um lugar agradável de ir. As pessoas são muito... Eu acho que é um dos lugares que tem mais bancos, né? Sim, é um paraíso, né? Paraíso fiscal também, assim como Montevidéu, como Bahamas, enfim. Então, era muito interessante ir lá, conhecer as pessoas. Uma cultura bastante parecida com a brasileira, né? Diferente de trabalhar com a Suíça. A Suíça, em termos de compliance, é tudo muito difícil, né? Muito mais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito compliance depois de 9/11, então a gente teve Patriot Act, enfim. Então tinha muitas coisas que podiam ser feitas, não podiam ser feitas, as áreas de compliance ficou muito grande, né? E aí a gente tinha que fazer com que tudo fosse direito, até porque você tem licenças, que eu estava comentando com você antes de começar o podcast, que você tem que tirar, e dentro dessas licenças você tem a obrigação de saber o que você pode e não pode fazer, sendo que se você fizer coisa errada, você vai preso, literalmente preso, né? É levado muito a sério essa questão nos Estados Unidos de
exercer uma determinada profissão, especialmente no mercado financeiro, se você tiver a licença. Caso contrário, não está autorizado, pode até mesmo ser preso, né? E tendo a licença, significa que você sabe quais são as regras e você precisa cumprir com as regras, né? O que é muito, muito bom, né? Eu gosto de regras, eu não sou avessa a regras, não. Eu acho que regras são boas. Eu brincava que para trabalhar nos Estados Unidos, você tem um vestimenta, né? Então, quando eu fui para o Amex, quando eu fui para Merrill Lynch, o RH faz um programa e ele te diz como você deve se portar, se vestir. Tem aquela coisa de sexual harassment, de moral harassment, enfim, todos os harassments, todas as coisas que as pessoas podem fazer e você não precisa se vitimizar por isso, né? Então, se você sabe, você não se coloca numa posição como aquela. Então, era interessante, porque não podia ir de sandália trabalhar, né? E quem já esteve em Nova York sabe que no verão é um calor horroroso. Mas no escritório, no verão, é um frio que você precisa usar malha. Então, nem precisava achar ruim de noite de sandália, né? Eu diria que em qualquer escritório, São Paulo, Nova York, qualquer região... É um frio absurdo, né? Porque o ar-condicionado é na temperatura lá embaixo, então... Porque homem sente mais frio que mulher, sente mais calor que mulher. Então a temperatura, veja bem, né? Como é já interessante. Começa por aí, né? Então a diferença mesmo, né? Porque antigamente era um universo absolutamente masculino, Sim. Ainda que hoje eu acho que 70% do mercado financeiro ainda é masculino, né? Ainda que hoje em dia a gente vê muita mulher, mas pouca mulher ainda em destaque, em diretoria, em presidência, né? Então... E aí o mercado financeiro, cheio de homens com terno e gravata, né? O ar-condicionado vai seguir o que eles preferem, né? Pois é. Então...